A paz do Senhor Jesus, povo abençoado. Mais um dia começando e a palavra-chave é gratidão. A gente agradece ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e a gente pede perdão. A todo momento a gente deve confessar os nossos pecados, porque infelizmente a gente peca conscientemente e inconsciente. Pega lá a tua Bíblia e vamos fazer o nosso momento com Deus. É claro que eu quero que você leia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 18, versículo 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Coríntios. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Porto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a montar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo e a partir de agora vou para os gentios. 7. Saindo dali, ele entrou na casa de um homem chamado Lício, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos de Coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha que lindo. Mesmo ele tendo feito ali momentos de comunhão com aquele povo na sinagoga, falando da palavra de Deus, congregando ali com aquele povo, teve judeus que blasfemaram contra ele, teve pessoas que blasfemaram contra ele. Mas mesmo assim Deus fortaleceu ele e falou: olha, eu sou contigo. Não é para se calar, fale, é para falar. E ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses naquele lugar. Porque Deus o fortaleceu, né? Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Versículo 13, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato algumas injustiças ou crime de maior gravidade, ó judeu, eu teria motivo para acolher a queixa que você está fazendo. Mas, como é uma questão de palavras de homens, da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos.
eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galhos, todavia, não se incomodavam com estas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo desceu ali, Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E entrando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu. Versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Paulo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe mostraram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Ele ali fortalecendo os irmãos na palavra, dando alimento da palavra para as pessoas, porque naquela época não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia. Hoje nós temos a joia nossa na mão, o nosso manual de instrução. Em nome de Jesus, não perca essa bênção não, enquanto você tem chance. Procurai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai enquanto se pode achar o Senhor. Você ainda pode estudar a Bíblia, você ainda pode buscar conhecimento na rede social, você ainda pode ouvir uma pregação, você ainda pode louvar o Senhor, você ainda pode gritar para o mundo, para que o mundo conheça o Jesus que você serve. Você tem 24 horas no dia. Você dorme 8 e trabalha 8. O que você faz nas outras 8 horas que você tem? Porque vamos que você trabalha 10 horas por dia. Ainda sobra 6 horas. Será que nessas 6 horas que te sobra, você não pode tirar meia hora para fazer uma oração, um louvor e uma leitura bíblica? Uma leitura bíblica para você ler e entender, você precisa de mais tempo. Não é só meia hora, não. Só que se você for lá falar com Deus, primeiro você faz uma oração de coração, corpo, mente. Porque quando você vai falar com Deus, é bom que você esteja com a mente limpa. Mas quando você vai para um momento de oração e fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero conversar, eu e o Senhor. O negócio agora é Deus e eu. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Eu preciso, eu quero fazer um momento especial com Deus. A gente tem que abrir as portas do nosso coração para Deus fazer morada. Que Deus não endureça o teu coração, para que Ele possa se revelar a você da forma que você precisa. Então, você que quer conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, precisa viver uma experiência com Deus. E para você viver uma experiência com Deus, você só tem que ter um momento, você e Ele. Às vezes a gente tem um momento, a gente e Deus dentro da igreja, num culto na rua, num culto no lar.
Só que às vezes a gente tem uma intimidade com Deus, é na nossa casa, é no nosso quarto, desligando a TV, desligando o telefone e somente falando com Deus. Naquele momento, você e Ele. Não abra mão disso, não. É importante essa intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Tenha esse momento de intimidade, você e Deus. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele entregar para você o amor que é seu. Ele tem esse amor por você. Só que você não está sentindo. Só vai sentir quando se entregar de verdade. Põe teu coração nas mãos do Senhor. E seja feliz na presença de Deus. Seja feliz com Jesus Cristo. Seja feliz com o Espírito Santo. Seja feliz com o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando em você. Amém? Que Deus seja a nossa prioridade. Que Jesus seja o nosso maior exemplo. Que o Espírito Santo seja condutor das nossas vidas. Fique com Deus. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.